A Brasil Foods é uma empresa muito antiga na bolsa, da fusão da Sadia com a Perdigão, então eu quero te explicar todo o histórico dela, se tem vantagem, desvantagem em investir e como que você deve observar uma ação desse tipo na bolsa. Então fica aí até o final que eu separei um conteúdo muito rico, muito profundo sobre os dados da Brasil Foods. BRFS3. Fala pessoal, eu sou o Daniel Souza aqui do Finanças Pessoais. Já tinha muito tempo que eu não gravava um vídeo, tô voltando, já invisto desde 2006, sou mestre e futuro doutor em finanças, então tenho muito conhecimento para compartilhar com você. Inclusive já escrevi 2 livros sobre investimentos, então se você não quer perder nenhum conteúdo que eu posto aí todas as semanas, já se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos falar da BRF. É uma empresa de commodity, tá? Como toda empresa petrolífera, de mineração, é uma empresa que oscila de acordo com o sabor do momento. Então você precisa ficar ligado nisso, né? Nem toda empresa funciona com essa dinâmica. Ou seja, se a carne, né, forte dela são aves, se o preço do frango aí está em alta no mercado, as ações costumam seguir esse fluxo. Então, as ações sobem, né, via de regra. Se tudo se mantiver constante, né, nas outras variáveis, isso deve acontecer ao longo do tempo. Agora, pelo contrário, se o preço do frango estiver muito barato no mercado, isso quem dita é o mercado internacional, aí as ações devem sofrer bastante, tá? E o que acontece com a BRF? Ela veio da fusão da Sadia e Perdigão. Essa fusão não foi muito tranquila, tá? Aí eu acompanhei tudo isso. Já tem alguns anos que isso aconteceu, né? Operação carne fraca, algumas polêmicas envolvidas na empresa. Resumindo, né? Foi uma época que o dólar aí estava muito, como sempre, né? Oscilante. E aí alguém dentro da Sadia lá fez uma operação em hedge, né? Tem umas operações de defesa contra a alta do dólar, enfim, não vou entrar muito a fundo aqui, mas alguém lá dentro fez uma operação muito errada, né? E na verdade fez uma aposta aí, e aí o dólar acabou tendo um comportamento divergente dessa aposta, e aí o prejuízo foi muito grande para a empresa. E aí, né, quem lembra dessa época, a Sadia e a Perdigão eram rivais, tinham propagandas, enfim. Resumidamente, essas empresas se fundiram aí, criando a BRF Foods, né? E aí o resto foi história, né? Mesmo assim, depois da fusão, mesmo sendo aí esse conglomerado de Sadia, Qualy, Perdigão, várias marcas conhecidas aí no mercado, ela ainda passa por dificuldades em termos de lucro, prejuízos frequentes, né? E as ações tiveram reflexo nisso, né? Hoje está aí por volta de R$ 8,90 essas ações. Você vê, né? Teve a mínima aí nos últimos meses de 5,5, né? R$ 5,50, e ela estava aí há pouco tempo atrás, né? A gente está falando de 2023, início aí, final de 2022, a R$ 17. Então, tem que ter bastante emoção para querer, né? Bastante emoção para investir aí numa empresa dessa. Então, assim, muita gente tem falado de Minerva, JBS, muita gente me procura, me pergunta lá no Instagram, Finanças Pessoais, o que eu acho dessas empresas, tá? Olha, eu não vejo nada de errado nesse tipo de empresa. Só que o investidor, e aí isso não é nem uma recomendação de compra nem de venda, ele precisa estar ciente de que esse mercado é cíclico, né? Muitas vezes mais cíclico do que outros mercados que também são cíclicos e outras empresas que não têm essa influência da ciclicidade, tá? Para você ter uma ideia, a relação de PL, que é o preço sobre lucro,
da BRF hoje é de menos 5. Então isso até não tem nem como muito a gente fazer conjecturas, porque a empresa está dando prejuízo. Tá? Só que esse PL, em média, é 12. O que é o PL, Daniel? É o preço que ela está lá na bolsa comparando com o lucro que ela está dando. Tá? E aí tem no mercado aí uma máxima, né, de que 15 é um PL médio aí das bolsas internacionais, das médias dos anos, né? E então a gente está tendo prejuízo na BRF. O dividendo, né, quando a gente tem prejuízo aí, normalmente ele é zero, como né, mas ele tem uma média aí de 1,6% ao ano, que é um dividendo, se você comparar com a Selic hoje, né, é bem abaixo da Selic. E a relação de preço-valor patrimonial é de 1,4, quer dizer que o preço que ela está sendo negociado na bolsa é mais caro, né, em 40%, do que todo o patrimônio líquido que a BRF tem, tá? Tudo ali que ela tem como patrimônio. E sendo que essa média é bem maior que isso, né, 2,5. Então tem muito poder da marca, toda a relação que ela tem aí histórica, né, com o brasileiro. Afinal de contas, ela é um grande player no mercado de frango, de aves, né? Então, lá em 2009, né, depois da crise de 2008, quando houve a fusão, aquele problema que eu expliquei, né, ela mesmo assim se mantém gloriosamente aí entre o terceiro maior exportador brasileiro, né, de aves. Então ela exporta para 150 países. Isso falando de Brasil, né, o terceiro maior exportador do Brasil. Olha só a potência que é a BRF. E ela lidera no mundo aí, né, o comércio mundial de aves. Então ela tem realmente uma influência muito grande na alimentação, não só do Brasil, mas de todo o mundo. E isso isso explica, né, até essa relação de preço-valor patrimonial. Porque você fala, Daniel, mas como que uma empresa que tem dado prejuízo, uma empresa que está no mercado cíclico, mesmo assim está sendo negociada acima do valor patrimonial e muitas vezes a média histórica, né, mais de 2 vezes. Então essa é uma das explicações. O mercado ele tem dessas coisas, né? Nem sempre ele é muito lógico, né? Nem para cima e nem para baixo. Então isso faz a gente refletir e entender mais profundamente o tipo de negócio que a gente está querendo investir ou investindo, né? A gente tem o endividamento dela sobre o patrimônio líquido é de 1,5. Então quer dizer que a dívida líquida dela é maior, né, em 50% que o seu patrimônio líquido, sendo que essa média é 1. Então a dívida líquida, em média, nos últimos 10 anos, é igual ao patrimônio líquido. Então ela tem uma certa alavancagem aí nas suas operações. Tá? Margem líquida, claro, se o lucro líquido hoje não existe, né, ele é prejuízo, ele é negativo, a margem líquida também, né, é negativa. A margem líquida é o que sobra ali de percentual de lucros para o bolso do acionista, né, da empresa. Então, menos 4 aí, sendo que a média, olha só isso, hein? A média de 10 anos é 0,5%, 0,5% é a margem líquida nas operações. Isso quer dizer que se a BRF vende um frango, eu estou resumindo aqui, né? Lógico que a BRF não trabalha só com frangos, tá, pessoal? Vários outros produtos que você conhece aí, como a gente citou, Sadia, Perdigão, enfim. Mas, de uma forma simplista, falando aqui, se a BRF vende um frango hoje por R$10, ela historicamente pôs no bolso dela 50 centavos. Tá? Isso é a média dos últimos 10 anos. Então, além disso, teve a Operação Carne Fraca também, né, que envolveu a questão do governo naquela época, alguns indícios de corrupção. E essa é a BRF. Espero que eu tenha esclarecido, contado um pouco mais sobre a empresa. Se você já estava querendo, né, tomar uma decisão sobre ela,
Então espero que eu tenha te ajudado nisso. Coloca nos comentários aí, eu vou ter o prazer de respondê-los e te ajudar ainda mais a investir, né? A gente tem o App Finanças, o QR Code está aqui em cima, onde eu ajudo pessoalmente, tá? Em uma jornada aí de 1 ano, as pessoas a começar a investir, a escolher ativos bons, tá? Para a sua carteira e ter retornos aí positivos, né? Isso desde 2006. Então, já passei por muita crise e estou aqui vivo